aqui o horário da mensagem. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho, homem. Voltou a dar luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, essa é uma história muito conhecida e a gente normalmente não prega muito nessa história. Ela é uma história muito chocante e é uma história de alguma maneira densa, porque não é um simples relato de um irmão matando o outro, não é um simples relato do começo das primeiras famílias, das primeiras gerações, depois que Adão e Eva saiu do jardim do Éden. Na verdade, é um relato denso que fala de coisas muito importantes, não só para aquele momento, para aquelas pessoas envolvidas, mas também para gerações futuras e, por que não dizer, para nós hoje, para a realidade dos nossos dias. É inevitável olhar para essa história e enxergar paralelos com os nossos dias. Provavelmente os irmãos acompanham nos noticiários e veem nas notícias fatos tristes e, devastador de famílias destruídas. Um ente querido mata outro, um irmão mata o outro, o esposo mata a esposa. E esse registro da morte, da violência que é tão presente na cena dos nossos dias, embora nos choque, na verdade começa aqui, porque aqui está o registro do primeiro homicídio conhecido na história da humanidade. Um irmão literalmente mata um outro irmão. Um fratricídio. Filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas esse relato é também, gente, os primeiros sinais do efeito devastador do pecado. Aquilo que aparentemente se mostraria um gesto, uma atitude ingênua, pouco importante, como comer de um fruto, mas que na verdade era a desobediência e a transgressão do homem e da mulher para com Deus, desencadearia agora um fluxo incontrolável de pecado, de maldade, e que se mostraria crescente, devastador, absolutamente incontido. Porque quando Adão e Eva saem do jardim, ambiente em que eles viveram em perfeita comunhão com Deus, e que não conheciam nada disso que a gente começa a ver a partir do capítulo 4, a vida pós-jardim é a vida que mostra agora a cena do pecado se expandindo, se aprofundando, se avolumando, se multiplicando e fazendo a terra um lugar praticamente intransitável, impossível de viver. Como é pesada a cena, meus irmãos. Um homem matando o outro, e aquilo desencadeia agora uma série de violências, de impiedade, de maldade, de perversidade. Basta ler a partir do versículo 17 do mesmo capítulo, de como aquilo que parecia um gesto isolado, embora um gesto horripilante, na verdade era um cadeado que se abria para uma maldade que seria absolutamente difícil até de enxergar.
E o texto vai falar dessa maldade, a ponto de, no capítulo 6 do mesmo livro, Deus já está determinado a destruir todas aquelas pessoas. E de fato fez isso. Praticamente todas aquelas pessoas foram mortas no dilúvio, conforme nós conhecemos. Então essa história é densa também porque aqui tem um drama familiar. Os irmãos podem perceber como para Eva, e a forma que ela chama Caim, a forma em que ela enxerga Caim, né? O nome Caim significa aquisição, adquirir um varão. Deus me deu um varão. Fala claramente das expectativas que Eva e Adão tinham em relação àquele filho. Afinal de contas, havia uma promessa bendita quanto à sua semente, à sua descendência. O filho tinha nascido, e logo em seguida nasce um segundo filho. Esses filhos representam para aquele casal a segurança, a proteção, as promessas de Deus que irão se cumprir. Os irmãos imaginam o drama de, pela primeira vez, meus irmãos, um fato desconhecido até então, porque um dia desses qualquer, esse pai e essa mãe vai descobrir que o filho mais velho, talvez produto do seu orgulho, porque é muito claro a maneira que Adão e Eva lidam com Caim, o seu nome, a forma de tratamento, o próprio desenvolvimento emocional de Caim, como um garoto meio que infantilizado, mimado, que não gosta de ser contrariado, que não gosta de receber não, e é muito nítido a forma em que ele lida com o fato de Deus rejeitar o seu culto. Veja como é dramático a experiência do pai e da mãe, de repente acordar um dia e descobrir que o filho querido, amado, que lhes dá muito orgulho, matou o irmão, e matou o irmão por causa de um culto, por causa de uma oferta entregue a Deus. Esse é o drama que esta família enfrenta naquele tempo. Mas, meus irmãos, isso se torna muito mais chocante, porque a cena deste homicídio, a cena dessa violência radical, escandalosa, ela se dá exatamente no contexto e no ambiente de um culto. Porque o motivo gerador daquela inveja, o motivo gerador da determinação de Caim de matar o seu irmão, foi um culto em que Deus atenta para a oferta de um, e Deus não atenta para a oferta do outro. Sabe, meus irmãos, o Senhor me trouxe essa palavra, e eu fiquei pensando sobre isso, sobre o culto, sobre como o culto é revelador de nós, como o culto nos mostra, mesmo que a gente não perceba e não raciocine sobre isso, como o culto ele denuncia coisas de dentro da nossa alma, embora que às vezes para nós não estejam patentes, mas para Deus obviamente está. E eu queria pensar sobre isso essa manhã e perguntar assim: o que o seu culto revela sobre sua espiritualidade? O que o nosso culto fala da nossa espiritualidade? O que o nosso culto fala de quem nós somos, da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, da nossa relação com Deus? Imagine hoje, assim, a gente passar o nosso culto a limpo. E foi essa a ideia que eu tive. Vamos passar o nosso culto a limpo. Vamos colocar ele sob uma espécie de observação nossa, consciência de que, embora a gente não lance esse olhar sobre ele, mas Deus o lança. E o que é mais curioso é que talvez a gente não faça esse exercício, principalmente porque o culto, ele passa... A concepção de culto passa por uma grande transformação ao longo dos anos. Eu tenho a impressão que nós temos hoje uma ideia muito diferente de culto do que os antigos tiveram, do que gerações passadas tiveram, do que nos tempos bíblicos se tinham. Por exemplo, a gente tem pouquíssimo na nossa consciência de culto a ideia, por exemplo, de entrega, de doação. O culto para muitos de nós se tornou muito mais um lugar em que eu vou buscar alguma coisa, em que eu vou receber alguma coisa, em que eu vou ouvir algo que eu preciso ouvir. O culto para muitos de nós se tornou muito mais uma reunião, um grande encontro. Talvez o momento da semana da gente dar uma desestressada, ver gente, conversar um pouco, sabe? Dar uma quebrada na rotina da semana, do trabalho.
O culto muitas vezes se torna para nós um lugar em que eu vou receber uma cura, eu vou receber um milagre que eu estou precisando, eu vou ouvir uma palavra que eu gosto de ouvir. O ambiente é agradável, eu gosto dali, me faz bem ali, eu me sinto tão... Às vezes eu ouço assim, eu me sinto tão aliviado, tão bem quando estou aqui. Isso é bom. A gente fica feliz de ser uma experiência que você tem quando entra aqui. Mas a realidade é que a ideia de culto está centrada principalmente na ideia de entrega. Pessoas iam ao culto para entregar algo ao Senhor. Pessoas iam ao culto para deixar algo a Deus. Elas não iam buscar, elas iam entregar. Elas iam ofertar. Elas iam oferecer. De modo que a gente precisa parar para pensar essa perspectiva. E agora nos perguntar, meus irmãos, qual é a importância do culto para nós, da experiência do culto, e principalmente qual é a importância do nosso culto para Deus, como Deus enxerga o nosso culto. Os reformadores ortodoxos, eles costumavam dizer que a verdadeira religião, na verdade, é a maneira correta de honrar a Deus. E quando a gente começa a olhar a revelação bíblica e a ideia de culto, nós rapidamente percebemos que o Deus da Bíblia, Ele não deixa em nossas mãos a maneira pelo qual devemos nos aproximar dEle. Não é algo que eu escolho e que eu mobilizo os elementos conforme eu queira, eu desejo, eu acho certo. O Deus da Bíblia, Ele quer ser adorado e Ele inclusive diz como tem que ser a adoração. Ele diz como tem que ser o culto. Ele diz como eu devo me aproximar dEle. De modo que eu queria que você olhasse esta manhã para esta mensagem pensando no fato de que você veio aqui cultuar ao Deus dos céus. Portanto, Ele é a parte mais interessada no seu culto. Principalmente, Ele tem uma opinião acerca do seu culto. Ele tem uma ideia sobre o seu culto. Ele tem uma concepção sobre o seu culto. Deus não é passivo ao nosso culto, diferente do que nós imaginamos. Ele não é mero espectador do nosso culto. Ora, se Ele é o objeto da nossa adoração, Ele manifesta o seu agrado ou desagrado. Ele tem nele o direito e a prerrogativa de dizer se gostou ou não gostou. E acredite, Ele não é passivo. Ele não tem neutralidade. O problema é que às vezes a gente não discerne, não percebe como Deus reage ao modo que nos aproximamos dEle. Mas eu queria nessa história trazer alguns elementos de como Deus lida com esses dois homens, para que você tenha, quem sabe, alguns critérios que você pode levar em conta e que te ajudam a perceber de que maneira Deus olha, de que maneira Deus percebe o seu ato de adoração esta manhã. Só para mim ter certeza que faz sentido o que eu disse até aqui. Quantas pessoas aqui esta manhã vieram somente e exclusivamente prestar seu culto ao Deus dos céus? Por favor, levante a sua mão. Pronto. Então essa mensagem é para você mesmo. Porque provavelmente se você não tenha vindo para isso, nem vai fazer muito sentido para você. Mas a verdade, meus irmãos, é que desde Caim, a gente aprende aqui em Caim, os seres humanos, eles têm tentado adorar a Deus da sua maneira, com seus próprios termos. Parece que aqui em Caim a gente inaugura, aliás, é por isso que lá em Judas, o apóstolo do Senhor Jesus, ele exorta a igreja a não seguir o caminho de Caim, e ali o contexto é falando dos falsos mestres que infiltravam-se na igreja, pervertendo a consciência dos irmãos e fazendo os irmãos a viver uma vida cristã a despeito da revelação de Cristo, a despeito da fé que uma vez tinha sido entregue aos santos. O que Judas está praticamente exortando é que aqueles irmãos estavam sendo guiados por mestres que não levavam em conta a revelação das Escrituras. E Caim parece que é a pessoa que inaugura essa adoração de maneira autodeterminada. Essa adoração que nós fazemos do nosso jeito.
e nós fazemos do nosso jeito, exatamente porque ela é para nós, apesar da gente dizer que é para Deus. Esse culto de Caim não é para Deus. Esse culto de Caim é um culto dirigido ao próprio Caim. E é dirigido ao próprio Caim como uma finalidade última dele sair dali, de alguma maneira, se sentindo bem, aceito e realizado. Ele não tem um foco em Deus. E talvez esse seja o nosso grande problema. É que a gente entrega algo, mas não entrega por causa da pessoa que estamos entregando. A gente entrega por causa de nós. E isso se revela quando aquela entrega é baseada numa expectativa, e à medida que essa expectativa não é atendida, a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente se chateia. Esse é o sentimento, é o que vem ao coração de Caim aqui. Mas o que a gente tem nesse momento é a inauguração daquilo que vai ser conhecido como culto, como adoração, como sacrifício a Deus. E 3 elementos, meus irmãos, moldam a consciência nossa e da humanidade quanto ao valor do culto. 3 elementos, e que estavam presentes ali na consciência de Caim, de Abel, e certamente na consciência dos seus pais Adão e Eva. O primeiro elemento é a distinção que há clara entre o Criador e a criatura. Embora a serpente tenha tentado iludir Eva e Adão, falando que à medida em que eles comessem do fruto, eles seriam como Deus. Ora, não demorou muitos minutos para eles descobrirem que eles não eram Deus. Na verdade, eles eram humanos inferiores ao humano que eram antes de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não eram sequer humanos da mesma grandeza quando eram antes de comer o fruto. E essa consciência dessa relação que há entre criatura e criador, ela é uma consciência que desencadeia a adoração, desencadeia louvor. Os seres celestiais nos céus adoram a Deus. E adoram porque eles não são deuses, adoram porque eles são criaturas. Criaturas adoram deuses. Criaturas projetam admiração e honra naquele que é o objeto do seu amor, naquele que se impõe com grandeza, com majestade. De modo que o primeiro elemento que mobiliza a nossa disposição de culto é a consciência que nós ocupamos um lugar de absoluta inferioridade, pequenez. Do outro lado está um Deus que é infinitamente maior. Ele nos criou, Ele nos fez, Ele cuida de nós, Ele é santo, Ele é poderoso. Diante dEle, criaturas não fazem outra coisa senão curvar-se, venerá-lo, adorá-lo, bendizê-lo. Diante dele, humanos morrem, humanos deixam de existir. Tão grande e poderoso é o seu nome, a sua majestade, o seu trono. Qualquer pessoa que tem minimamente a consciência de quem é e de quem Deus é, o adora. Porque diante de Deus não há nada mais óbvio a ser feito senão adorá-lo. Do lado de cá está a criatura, do outro lado está Deus. A um Deus a gente adora, a um Deus a gente presta culto. E esse não é um Deus, esse é o Deus. Esse é o único Deus. Ele controla os céus e a terra. A glória dele enche toda a terra. Seres celestiais o veneram. Seres celestiais da mais alta grandeza jogam suas coroas no chão e se curvam diante dele, porque ele é santo, porque ele é majestoso, porque ele é glorioso, porque ele é bendito. Se isso faz algum sentido para você, é provável que você já tenha sentido vontade de adorá-lo. E se você sentiu, abra sua boca para adorá-lo, porque esse culto é para Ele. Tudo que é montado aqui é para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Se você reconhece isso, abra sua boca e comece a adorá-lo agora. Mas há um segundo elemento que mobiliza a adoração. Há um segundo elemento que molda a consciência dos humanos e que está presente ali. E o segundo elemento
É a consciência de Deus como provedor, de Deus como sustentador da vida. Desde os tempos mais remotos, homens cultuam a Deus, trazendo a Deus o fruto da terra. Homens cultuam a Deus trazendo objetos do seu trabalho. E fazem isso como uma demonstração de que Deus é aquele que cuida. Deus é aquele que manda o sol. Deus é o que manda a chuva. Deus é que manda a lua. Deus é que faz a erva no campo florescer, a semente dar fruto. Deus é o que faz um animal lá no curral procriar e fazer um pastor simples se tornar um grande fazendeiro. Então, os homens desde sempre tiveram a consciência de que Deus sustenta, Deus cuida, vem das mãos dele. E quando não vem das mãos dele, falta comida. Quando ele faz a terra cessar a sua madre e ela não produzir fruto, homens morrem. Quando ele não manda chuva, homens morrem. Porque seca, porque não tem rios, porque não tem água. E desde os tempos mais remotos, o ser humano foi movido da consciência de que a gente precisa nutrir gratidão por esse Deus, que não tinha nenhuma necessidade de se agradar de nós, de cuidar de nós, de nos proteger, mas do alto do seu fulgor e majestade, ele se preocupa com a gente, ele manda chuva, ele manda alimento. Ora, ele cuida de pássaros que não trabalham, ele veste de maneira belíssima as ervas do campo, sem ter tecelagens. Imagina aqueles que ele fez a sua própria imagem e semelhança. Então, diante de um Deus como esse, não há nada a fazer senão ser grato. Foi o próprio Deus que inseriu nos elementos do culto do Antigo Testamento as ofertas, as festas da colheita, as festas que retratavam esse grande Deus provedor. Mas há um terceiro elemento que molda a consciência dos humanos, desde Adão e Eva. Primeiro é a distinção do Criador e criatura. Segundo é a consciência de Deus como um provedor. Terceiro é a consciência de Deus como Salvador. Há uma cena muito singela, aparentemente sem valor, que marca de maneira definitivamente de Adão e Eva. Eles estão escondidos por trás das árvores, não querem ver Deus, não querem ficar diante dele, estão envergonhados, estão com medo. Mas quando Deus desce ali, Deus sacrifica um animal, toma a pele deste animal e veste ele, veste ela. Esta cena aparentemente simples, ela era o ponto de start daquilo que se tornaria uma prática muito comum ao longo dos anos. Nós só nos vestimos porque um animal morreu para nos dar a sua pele. Nós só temos dignidade de chegar diante de Deus porque um cordeiro derramou o seu sangue para que por meio das suas peles, agora vestido, nos acheguemos diante de Deus. Essa mensagem molda a mente dos humanos. E agora eles passam a partir dali saber que um sangue é derramado para que se tenha as vestes, e vestes dê-nos a dignidade de ficar diante de Deus. Deus é um Deus que só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos arrebatar da nossa pequenez, da nossa insignificância, do desespero da nossa própria existência sem valor, quando não está atrelada a Ele. Portanto, desde então, os homens descobrem que precisam cultuar a Deus, que precisa sacrificar diante dEle, para que Ele se apiede, para que Ele tenha misericórdia, para que Ele salve. A partir daqui, ofertas são oferecidas a Deus, animais são imolados, altares são edificados, e Deus vai formalizar isso quando Ele entra com o povo
pelo meio do deserto, e Ele vai instituir cultos, Ele vai instituir o dia do sacrifício, Ele vai instituir ofertas pelos pecados, e a partir de então as pessoas vão saber que culto também tem a ver com a relação de criaturas pecadoras, e um Deus santo que é ao mesmo tempo Salvador. Essa é a história de todos nós, meus irmãos. Aqueles que já conhecem Jesus e que estão aqui sabem que um dia você se encontrou com Ele, perdido, sem Deus, sem paz, sem salvação, e Ele o encontrou e Ele o salvou. Ele te deu novo nome, Ele te deu nova identidade, Ele te deu vestes novas, Ele te deu sandálias novas, Ele te deu um assento na sua mesa como filho. E você sabe que adorá-lo esta manhã é adorá-lo como aquele que te salvou. Tem crente que só em pensar isso já chora, porque se lembra de quem era, se lembra do que fez, aí vê a imensidão da graça e da misericórdia, aí se derrama. Aí se derrama diante dele, o adorando, glorificando. Deus, olha quem eu era, olha o que eu fiz, olha o tamanho da minha culpa, olha o tamanho do meu pecado. O Senhor me aceitou, o Senhor me abraçou, o Senhor me acolheu, o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu uma vida nova. O Senhor colocou dentro de mim o teu Espírito, o Senhor me deu esperança, o Senhor me deu perspectiva de futuro, o Senhor colocou no meu coração uma alegria que nunca acaba. Ah, meu irmão, se você é feliz, e se você reconhece Ele como teu Salvador, comece a adorá-lo, glorificá-lo. Mas vamos para o texto, porque estes elementos moldam a consciência. E agora está lá dois irmãos, Caim e Abel, ofertando ao Senhor, cultuando a Deus. Esta figura do Abel, meus irmãos, é uma figura intrigante. A gente não ouve uma palavra de Abel. Abel não fala. Hebreus vai dizer que quem fala é o sangue dele, mas ele não diz uma palavra. Ele é uma figura silenciosa. Ele está aqui como um justo e um piedoso, que oferta um culto ao seu Deus. Deus se agrada, recebe o seu culto. Mas do outro lado tem o seu irmão, que oferta e que Deus não se agrada. E a primeira pergunta que eu quero fazer, no decorrer desta mensagem, é o modo como cultuamos revela sobre nós. Preste atenção. O que a maneira como nós cultuamos revela sobre nós? Como é a maneira que eu cultuo, pastora? Você sabe, o jeito que você vem, como está o seu estado, a sua disposição, sabe? O quanto você é capaz de se sacrificar para vir. Faça aí uma autorreflexão. Como é que eu cultuo, pastora? Só você e Deus sabe. Porque só Ele sabe o que passou na sua mente hoje de manhã, quando você começou a se arrumar para ir para o culto. Por exemplo, disse assim: puxa, mas de novo, vi que podia ser de 15 em 15 dias, toda semana, culto, né? Eu não sei o que passou na sua cabeça, eu não sei o que você disse quando enfrentou os desafios de vir aqui, para pegar um ônibus, o carro de repente estava com problema, faltou gasolina, eu não sei o que você passou, eu não sei o quanto você se esforçou para vir aqui. Eu não sei, por exemplo, se você chegou no seu guarda-roupa e disse: eu vou para o culto, eu vou escolher a melhor roupa, eu vou adorar a Deus, eu vou me encontrar com os meus irmãos, esse dia é especial. Domingo não é um dia qualquer, eu não estou indo à feira comprar tomate, eu estou indo cultuar, eu estou indo adorar a Deus, eu estou indo lá na igreja. Eu não sei como você lidou com você mesmo quando decidiu vir aqui. Mas acredite, o modo como você cultua revela pelo menos 4 coisas de você. E revelaram de Caim. A primeira coisa que revela é a sua motivação.
E o que é motivação, pastor? Motivação é aquilo assim que responde: por que eu estou aqui? Por qual motivo eu faço isso que eu faço? Isso é motivação. Se há uma coisa que o culto revela, é a nossa motivação. Por que você veio aqui, abençoado? Por que você veio parar nesse centrão que não passa ninguém, nem que o GPS bugue? Isso aqui é um centrão esquecido no domingo. O que você veio fazer aqui? A motivação, ela está implícita aqui, justamente respondendo qual é a razão de você ter vindo. Qual é o motivo? Qual é o motivo de você fazer as coisas que você faz na igreja? Servir na diaconia, servir ali no acolhimento. Qual é a motivação de você colocar oferta quando passa por você esta salva? Qual é a motivação de você dizimar nesta igreja? Qual é a motivação? Acredite, o culto revela isto. O culto mostra isso. Você sabe, e tem mais uma segunda pessoa que sabe, aquele pelo qual o culto é destinado. Não é obscuro a Deus a sua motivação. O pastor não sabe, os irmãos que estão do seu lado não sabem, mas o Deus a quem é cultuado esta manhã, Ele sabe os seus motivos. Ele sabe as suas razões. E a gente percebe o quanto Caim está exposto aqui. Porque ele traz uma oferta, e ele traz uma oferta para ser aceito. Ele traz uma oferta para ouvir coisas boas sobre ele. Eu não pude deixar de desatrelar o coração de Caim com o segundo homem que já está aqui no Novo Testamento, chamado Ananias. O Ananias é muito parecido com Caim. Os irmãos conhecem a história do Ananias e da Safira. O Ananias ficou olhando o Barnabé ofertar e viu aquela igreja fazer a festa. Barnabé deu tudo, vendeu tudo, entregou aos apóstolos. E aqueles irmãos tão alegres, o Ananias, sabe que eu vou fazer isso também para me ter isso? Para me ter todo esse movimento de gente admirado com a minha generosidade. Todas as pessoas agora encantados com o quanto eu sou uma pessoa amorosa. O apóstolo Pedro não me olhará do mesmo jeito depois da oferta que eu vou dar com a Safira. Qual é a motivação? Qual é a motivação? O que você está tentando mostrar em vir aqui? O que você está escondendo em vir aqui? O que você está tentando dizer em vir do jeito que você vem? Qual é a mensagem que você passa com o jeito que você está aqui hoje? Com essa disposição ou indisposição de estar aqui? O que você está dizendo? Deus sabe seus motivos. Olhe para mim. Deus sabe seus motivos. E o teu culto revela seus motivos. O jeito que você se apresenta a Deus revela seus motivos. Em segundo lugar, o modo como cultuamos revela também nossos valores. O que são valores, pastor? Valor é o que realmente importa para você. Valor é o que você tem, e quando você tiver que abrir mão de tudo, você não abre mão disso. Isso é valor. Valor é aquilo que mais importa. Gente, é impressionante como Caim está exposto aqui. Porque ele vai lá, olha lá aquela montanha de frutos, passa no meio deles, escolhe um sem olhar e diz: eu vou para o culto. O Abel olha para o seu rebanho e diz: qual é o melhor que eu tenho aí nesse rebanho? Qual é o primeiro? O primeiro será de Deus. A gordura do melhor carneiro será de Deus. Valor, valor. O que importa? Você não dá qualquer coisa. Você não dá de qualquer jeito. Você não faz apenas por um descargo de consciência. Você escolhe o melhor. Porque o valor não está naquilo que você está dando. O valor está naquele pelo qual você está ofertando.
O valor não é o dinheiro que você oferta. O valor não é o dinheiro que você dizima. O valor é o Deus pelo qual você oferta. O valor é o Deus pelo qual você veio aqui adorá-lo esta manhã. Percebam como Caim fica exposto. Mas em terceiro lugar, o que o modo como cultuamos revela sobre nós? Ele revela nossa condição diante de Deus. Ele diz, por exemplo, como você está se apresentando a Ele. Mais uma vez, eu não sei, filho de Deus, como você chegou aqui. Eu não tenho a mínima ideia do que dá dentro de você. Mas o Deus que é o dono desta igreja, e que é o objeto da adoração desta igreja, Ele sabe como você se apresentou a Ele hoje de manhã. E o que é interessante é que enquanto a gente fica olhando a história de Caim e Abel e tentando entender a lógica do agrado de Deus quanto a Abel e o desagrado quanto a Caim, e em primeiro lugar eu preciso dizer-lhes que a lógica não tem a ver com a qualificação da oferta, porque lá na frente a gente vai descobrir que Deus aceita tanto o fruto do agricultor quanto o animal do criador de ovelha. O problema não é o fruto e nem a ovelha. O problema é como cada um se apresenta diante de Deus. E como é que a gente sabe disso, pastor? Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 12, fala do Caim. E diz que o Caim era um homem de obras más. Fala de um Caim que a gente não conhece aqui, mas que para Deus importa. Caim não era justo e não tinha fé como seu irmão Abel tinha. Você sabe uma coisa que o culto revela? O culto revela como está o seu coração diante de Deus. Deus sabe como você está diante dEle. Eu queria perguntar isso para você, porque assim como Deus, você também sabe. E a pergunta que eu preciso fazer é esta: como está o seu coração diante de Deus esta manhã? O que Deus enxerga dentro de você? O que Deus enxerga? Sabe, meus irmãos, os tempos são tão bons, tempos de graça, tempos em que a gente tem às vezes a sensação de impunidade. Pode correr solto, pode ser de qualquer jeito, pode ser de qualquer maneira. Eu volto e não aconteceu nada, eu volto e está tudo bem. Não é mais tempos em que fogos saem do lugar santíssimo e fulmina aquele que é desobediente, aquele que profana, aquele que faz de qualquer jeito. E parece que a gente se deita neste tapete de graça e banaliza vindo de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, sendo indiferente àquilo que Deus alerta quanto ao nosso coração. O que a gente não percebe é que o Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. Ele continua o mesmo Deus santo, 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 que exige de igual modo santidade daqueles que se aproximam para adorá-lo. Quantos reconhecem esta palavra e sabem disso? Alamanaga Shuraramahaya. Vocês sabem o que é mais grave? É que às vezes a sensação de impunidade, ou a sensação de que corre solto, e eu posso fazer de qualquer jeito e não acontece nada, ela obscurece, ela esconde de nós a realidade do juízo de Deus sobre nós. Vocês sabem qual é, a meu ver, uma das formas mais severas e rigorosas do juízo de Deus sobre a humanidade? É a sua própria indiferença. É quando Deus diz assim: olha, vá, viva do seu jeito. Paulo fala disso aos Romanos, que Deus os abandonou à própria sorte.
Às vezes a sensação de que ninguém olha para você, de que ninguém te exorta, de que Deus parece que não te visita mais, de que tua consciência já não te fala mais nada. Será que você não está abandonado? Será que de repente o caminho não está livre e aberto e agora você só corre solto, sem que nem mesmo o próprio Deus se importe de gritar ao teu ouvido e à tua consciência dizendo: arrependa-te, tenha reverência quando pisar na minha casa, tenha reverência quando abrir sua boca para adorar o meu nome. Eu não sou o José da esquina, eu sou o Deus do universo, eu sou o Deus da glória. Seres celestiais, santos e perfeitos me adoram. Quem você pensa que é? Pecador que saiu da lama e banaliza a minha glória, banaliza a minha santidade. Levante a sua mão para adorá-lo esta manhã. Aleluia! Eu estou indo já para a reta final, os irmãos, o músico pode se aproximar. Mas eu queria também perguntar agora o que um culto agradável revela sobre Deus. Porque em primeiro eu disse o que o modo como cultuamos revela sobre nós. Revela nossa motivação, revela nossos valores, revela nossa condição diante de Deus, revela nossa conduta. Mas agora eu pergunto, o que um culto agradável a Deus revela sobre Ele? 3 coisas um culto agradável a Deus revela sobre Ele. Primeira coisa que a gente aprende com um culto que agrada a Deus é que Deus leva em conta, sim, o valor e a motivação do nosso culto. Deus leva em conta. Para Deus não é só o que a gente dá, mas o que está dentro de nós motivando a gente dar. É por isso que para Deus, às vezes, uma oferta de 10 centavos, ela vale mais do que uma de 100. É por isso que para Deus, uma moedinha de 25 centavos vale mais do que R$2.500. Porque Ele leva em conta a motivação. Ele leva em conta o valor. Ele leva em conta o porquê você está fazendo isso. Ele leva em conta por que você chegou cedo aqui. Ele leva em conta por que você trabalha nessa igreja voluntariamente. Porque você faz para Deus e sabe que Ele já tem te recompensado. Em segundo lugar, um culto agradável a Deus revela também para nós que um culto agradável a Deus não é um ato isolado no tempo e no espaço. A gente aprende aqui com Caim. O problema claro de Caim não é só a oferta em si, mas é a conduta de Caim, é o que Caim faz antes e depois do culto. Isso conta para Deus. A gente não tem esses detalhes, mas o texto bíblico deixa claro que Caim é um homem maligno, é um homem de obras más. Portanto, o culto não pode ser o lugar que Caim usa para se limpar. Sabe, para dar aquela maquiada. E às vezes as pessoas usam. Apronta a semana toda. Aí chega no dia do culto, bem arrumado, bonito. Canta como um canário. Você acha que isso conta? Um culto para Deus não é um ato isolado no tempo e no espaço. Um culto para Deus é um culto na vida. É um culto que atravessa a semana. É um culto que anda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E chega domingo de novo. Ah, meu irmão, isso conta para Deus. Conta para Deus o que você vai falar assim que sair daqui. Conta para Deus o que você vai conversar na tua mesa na hora do almoço. Acredite,
O que você falar no carro está relacionado com a disposição de Deus quanto ao culto agora. Porque um culto não é um ato isolado para Deus. Um culto reflete quem você é antes e depois de trazer a oferta. O Abel é justo, não é só porque é o cordeiro, é porque eu sei o que ele faz antes do culto. Não é só porque o Caim traz o fruto, é porque eu sei o que ele é capaz de fazer quando ele recebe não. Deus sabe. O que um culto agradável a Deus revela sobre Deus? Em terceiro lugar, pastor Paulo falou isso aqui na oferta. Revela que um culto agradável a Deus, meus irmãos, nos mostra que antes de Deus atentar para o que você dá a Ele, Ele olha para quem está dando. Vocês viram isso no texto? Olha o que diz o capítulo 4. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Senhor aceitou com agrado quem? Abel e sua oferta. Deus primeiro se agrada de? Olha o que diz o versículo 5. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Deus primeiro se desagrada de quem? Para depois não querer sua oferta. Porque às vezes a gente, movido, meus irmãos, pelo interesse do vil metal, pode inclusive fechar os olhos para quem a pessoa é, para os seus pecados, para o seu jeito torto de viver a vida. Afinal, dá um bom dízimo, dá uma boa oferta, ajeita aqui. Essa disciplina só precisa durar 3 semanas. Meu irmão, antes de Deus querer o teu dinheiro, Ele olha para você. Antes de Deus se agradar do que você faz para Ele, Ele também quer se agradar de você. Às vezes, olhe para mim, às vezes serviço a Deus, meus irmãos, não é algo que Deus demande de nós. Porque tem gente que se acha tão importante na igreja, que é como se não servisse, isso aqui parasse tudo. Para nada. Oxê. Serviço, meus irmãos, é um pretexto de relacionamento com Deus. Às vezes o que Deus quer é se relacionar com você. Às vezes o que Deus quer é mais tempo com você. E aí Ele diz: venha me servir. Mas por que, Deus? Porque tu quer me explorar? Não, é porque eu quero estar perto de você. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero você, eu não quero o teu dinheiro. Eu sou o dono da prata e do ouro. Se eu quisesse, eu faria esta igreja florescer, expandir, sem você dar R$1. Deus manda no universo, gente. Antes de querer o que você entrega, os olhos dele estão apontados para o teu coração. Alama, levante a sua mão. Ele quer se agradar de ti esta manhã. Ele quer se agradar de ti esta manhã. Ele olha para dentro de você. Ele quer você antes do que você tem a oferecer a Ele. Aleluia. Eu estou terminando esta palavra e peço que a igreja se coloque de pé, por favor. Olhe para mim, eu estou terminando. Porque todos nós sabemos as consequências das atitudes de Caim. Eu não preciso dizer-lhes. Mas ele leva a cabo, meus irmãos, o seu ódio, a sua inveja, mata o seu irmão. E como consequência disso, ele perde a comunhão com Deus e com a sua família. Como consequência disso, a terra é amaldiçoada. E ele agora vai trabalhar pesado para o seu próprio sustento. Como consequência disso, ele vai viver agora regido pelo medo, pela insegurança, de ser igualmente morto por onde andar. Sabe o que eu quero que você entenda? É que um culto não é qualquer coisa. Um culto não é qualquer reunião.
foi um culto mal ofertado que destruiu a vida deste homem. Um culto não é qualquer coisa. Um culto não é um encontro banal da semana. Pastor, e como é que eu faço para me evitar esse caminho de Caim? E não cair nos mesmos laços que Caim caiu? 3 coisas. Isto está aqui nesta manhã como forma de apelo. Primeiro, busque situar o lugar que Deus ocupa na sua vida. Olhe para mim agora, por favor. Qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Ele é só um pretexto para você alcançar outras coisas que você pretende? Ou Ele é tudo o que você precisa? Ele é suficiente para você? Qual é o lugar de Deus na sua vida? Segundo, não ignore os sinais de alerta quanto aos caminhos que você está trilhando. Talvez esta manhã seja uma luz que acendeu na sua mente, porque Deus trouxe essa palavra ao meu coração, e eu não tenho dúvida de que Ele alerta pessoas aqui. E a minha palavra a você é isto: não subestime aquilo que Deus está dizendo. Às vezes a esposa fala, os filhos falam, o pastor fala, até o papagaio fala, e a pessoa não escuta. Está fechado, está enrijecido. Não subestime os sinais. Deus está dizendo: abra o olho. Deus disse isso para Caim: Caim, você pode reverter tudo. Caim, se você fizer o que é bem e o que é bom, eu te aceito. Basta você mudar, Caim. Caim, o pecado está à porta. Você só precisa dominá-lo. O teu fim, Caim, não precisa ser esta destruição que já está se avizinhando. Domine, Caim, o mal que quer dominar você. Ah, Caim, eu te aceito. Faça o que é certo, que eu te aceito. Arrependa-se hoje. Volte enquanto é possível. Se tem alguém aqui esta manhã que deseja oração pela sua vida, pela forma que tem vivido diante de Deus, pela forma que tem conduzido sua espiritualidade, pela forma que tem cultuado, e deseja sinceramente curvar-se diante de Deus e dizer: Deus, me perdoa, eu quero viver uma vida nova, eu quero, Deus, desfrutar, Deus, de comunhão bendita contigo. Eu desejo, Deus, que tu sejas prioridade para a minha vida, para a minha casa. Vem aqui agora. Você é capaz de sair do seu lugar agora e vir? Saia do seu lugar e venha. Enquanto os irmãos cantam um hino, esta palavra fica como um desafio para você. Você é capaz de vir hoje aqui? Você é capaz de sair do seu lugar e vir? Venha, venha. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar. Saia do seu lugar e venha. Como oferta. Venham mais para cá, meus irmãos, por favor. Venham mais para cá. Vem o Senhor. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Senhor, como oferta de amor e sacrifício. Saia da onde você está. Se a palavra de Deus alcance o seu coração nesta hora, Como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer.
Senhor. Vamos orar agora, orar por esses irmãos. Em seguida o pastor Afonso sobe aqui para concluir o culto dando a bênção apostólica. Eu quero orar por você. Sabe, meus irmãos, tem hora que Deus se enfada. A Bíblia fala de um tempo que o pessoal cultuava de forma tão relapsa, que ele chega a dizer: por favor, acabe esse culto, feche a porta do templo, cessem os sacrifícios. Ele quer você, Ele quer o seu coração. Deus bendito, nós estamos na tua presença, Deus. Não é na presença de qualquer um, não é em qualquer lugar, Deus. Nós estamos diante do Deus do universo, do Deus que se curva para ver o que está na terra, de um Deus que é adorado por todos os séculos e séculos. E aqui está a tua igreja, Deus, ouvindo a tua palavra, Senhor, e sendo lembrada o que te importa, o que realmente vale para ti, Deus. O que o Senhor procura em nós quando o Senhor nos vê entrando por esta porta. Quais áreas do nosso coração estão expostas quando sentamos nessas cadeiras, Deus? Mas nem tudo está perdido. O Senhor nos chama nesta manhã para a reconciliação. O Senhor nos chama esta manhã ao arrependimento. O Senhor nos chama esta manhã para um culto racional, Deus, bíblico. O culto que tu procuras, Deus. Os verdadeiros adoradores que tu procuras. Eu te apresento meus irmãos aqui. Eu te apresento a tua igreja. Eu te apresento o teu povo que congrega nesta casa. Receba a adoração que é feita neste lugar. Receba o culto que é entregue neste lugar. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, Deus dos céus e da terra, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. A igreja diga amém. A igreja aplauda o nome de Jesus. Ele merece. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Pois para te adorar, cante. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. Cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Glória a Jesus. Quem ouviu a voz de Deus nessa mensagem, dá um glória a Deus. Graças a Deus. Deus falou profundamente aos nossos corações. Um despertamento, uma chamada para vir mais para pertinho dele, fazer a sua vontade. Mas, meus amados, nós, antes de encerrarmos aqui o culto, nós temos 2 pedidos de orações aqui, que nos toca profundamente. Nós vivemos tempos de muitas enfermidades. Os hospitais estão cheios. É gripe, é dengue, é Covid. E tem atingido adultos, crianças, toda a natureza. E nós temos aqui 2 pedidos de oração. Primeiro para a Laura. A Laura tem 1 ano e meio. Está internada com infecção pulmonar um pouco avançada. Amém? E o outro pedido é para um bebê Mateus, de 1 mês de idade.
está entubado com pneumonia e já teve 3 paradas cardíacas. E as seus pais, Jefferson e Nayara, pedem as orações. Nós cremos no Deus que pode todas as coisas, no Deus que é o médico dos médicos, no Deus que move tudo quando a sua igreja clama, pede. E eu quero convocar os irmãos nesse instante, para nós fazermos um clamor, como sempre o nosso pastor fala, por essas 2 crianças, para que Deus faça segundo a sua vontade, mas que, se for da vontade dele, essas crianças podem ser restauradas a sua saúde e possam servir ao Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Deus eterno, santo, poderoso, Senhor, nós cremos que Tu és o médico dos médicos, Tu és o Deus que pode todas as coisas, Pai. Te pedimos, meu Deus, visita ali aqueles hospitais, visita ali aquelas crianças, aquele leito de UTI, aqueles pais desesperados, meu Pai. Deus, faz uma obra ali, meu Senhor. Tu pode restaurar a saúde dessas crianças. Eles podem, Senhor, brevemente estar aqui dando testemunho do que Tu fizeste. Deus santo e poderoso, faz uma obra ali naquele lugar. Meu Deus, visita, mexe naqueles pulmões, restaura as suas condições físicas. Faz algo por essas famílias, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido e amado, agora o Senhor nos despede em paz, nos dá da Tua graça, e que nós possamos continuar firmes na Tua presença, sabendo que servimos um Deus que pode tudo, pode todas as coisas, que é o Senhor dos céus e da terra, e nós aqui estamos cultuando e prestamos culto de adoração, porque cremos assim. Pai santo e justo, tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor para todos.